E aí, meus colegas que curtem umas HQs aí muito loucas, muito animadas, muito coloridas e bem sombrias também. Estamos aqui de volta com mais um episódio do HQs e Mangás no Tábula Rasa. Eu sou o Zero. Adriano. E o que você trouxe pra gente? Cara, hoje a gente vai dar uma analisada, pegando a febre da onda cinematográfica, Doutor Estranho, Triunfo e Tormento. E eu vou falar um pouquinho, aproveitando essa vibe aí desse retorno de Cavaleiro do Zodíaco, do mangá de Cavaleiro do Zodíaco e de todas as suas sequelas, digamos assim. Fabuloso. Vamos lá! E aí, você quer começar? Não, você pode começar. Tá bom então. Eu vou começar lendo um pequeno trecho aqui, falando um pequeno trecho no início, que tem logo no início do mangá, e que também tem no início do anime, aproveitando que tá voltando aí agora esse ano na Rede Brasil. Ô, febre boa, né? Então, pelo amor de Deus. Bom demais, cara. E assim, haja coração pra ler isso aqui. Mas vamos lá. Editor, coloca um efeito aí, coloca um efeito legal, beleza? Bota o efeitozinho aí. Vindo dos quatro cantos do mundo, eles eram dotados de força e coragem. Fiéis a Atena, que odiava exércitos, seus corpos eram a única arma que dispunham para lutar. Eles eram capazes de romper o céu com as mãos e abrir a terra apenas com os pés. Ainda hoje, sempre que as forças do mal se manifestam, ressurgem os Cavaleiros da Esperança. Seus nomes não constam na mitologia, mas eles sempre serão os Cavaleiros do Zodíaco. É, meu amigo, isso é o que aparece no início do anime. Tô todo arrepiado, tô. E no início do mangá. Mas o que é Cavaleiros do Zodíaco? Eu tenho certeza que muitos de vocês que estão vendo esse vídeo conhecem, já assistiram, já viram a reprise da reprise, a redublagem, em japonês, em tudo. Quem nasceu depois da década de 90, se assistiu pela primeira vez, também foi pego pela nostalgia da coisa. Pois é. Mas isso vai para você que já viu e para você que não viu, porque eu sei que sempre há a possibilidade de instigarmos um pouco mais o cosmo no coração dos que já ouviram queimar e naqueles que ainda não sentiram o cosmo no fundo dos seus corações. Você já sentiu o cosmo no seu coração? Pois você vai sentir agora. Cavaleiros do Zodíaco, chamado originalmente de Saint Seiya, foi lançado, aliás, foi concebido em 85 no Japão e lançado em 86, criado por Masami Kurumada. Eu vou botar uma foto dele aqui. E o que se é interessante falar sobre esse anime, sobre esse mangá? Originalmente publicado entre 86 até o início dos anos 90, e teve um anime lançado também de 86 a 89, chegando a ser premiado na época como um dos melhores animes, ou o melhor anime por alguns prêmios que rola lá pelo Japão. Ele foi lançado aqui no Brasil como anime entre 94 e 97, foi a época que a gente era moleque, né? A gente viu esse período aí, vindo reprise atrás de reprise. Muito massa. E sobre o que trata Cavaleiros do Zodíaco, ou Saint Seiya. Cavaleiros do Zodíaco é uma história que se passa aproximadamente ali por meados dos anos 80, anos 90, começando ali pela Grécia, que nos conta a história de um garoto chamado Seiya, que ele é japonês, mas ele foi levado para a Grécia por um estranho, para que ele fosse treinado e transformado em um, digamos, Cavaleiro do Zodíaco, em um cavaleiro, ou no original como é chamado de Saint, ou na gíria deles, Sento, Sento, Sento. E nesse meio tempo ele luta lá contra vários adversários, ele enfrenta alguns adversários, ele é dito que ele é protegido pela constelação de Pégaso, ele luta por isso e ele recebe a armadura e vai lutar em um torneio chamado Torneio Galáctico. Isso aqui é a minha cola. Que é muita informação, gente, não tem como não. Tem que colar um pouquinho. Mas eu vou tentar falar sem olhar. Que ele vai lutar num torneio galáctico lá, que é para, digamos, segundo a história, ver qual cavaleiro de bronze tem direito à armadura de ouro de Sagitário. Como é que é esse lance das armaduras? Vocês ouviram que eu falei que existem os Cavaleiros do Zodíaco, ou os Saints,
que são os Cavaleiros de Atena, que lutam por Atena, e eles eram divididos em categorias, os Cavaleiros de Bronze, de Prata e de Ouro. Isso fica mais bem explicitado mais lá na frente, em que, por exemplo, os guardiões do santuário onde Atena fica são os Cavaleiros de Ouro, digamos assim, os Cavaleiros intermediários seriam os de Prata e os mais baixos seriam os de Bronze, cada um deles protegido por uma constelação e todos eles manipuladores da energia chamada Cosmo. Foi por isso que eu fiquei falando aquelas palavras o tempo todo. E nesse torneio galáctico, Seiya se depara com seus antigos colegas, que todos eles vieram do mesmo orfanato, e eles vão disputar essa armadura de ouro até que algumas coisas, umas reviravoltas acontecem. Aparece um outro cavaleiro de bronze que teve um destino um pouco desagradável, e a história desenrola aí, isso tanto no anime quanto no mangá. Aonde entram as diferenças, porque elas, por incrível que pareça, são muitas. É claro que sempre tem gente que diz, mas o mangá sempre é melhor que o anime, de fato. Mas vamos lá. O mangá, o interessante de você ver Cavaleiro do Zodíaco pelo mangá, de você começar pelo mangá, que inclusive foi lançado no Brasil em 4 tiragens, se não me falha a memória foi em 95, a outra foi já próximo dos anos 2000 e teve mais 2 tiragens, vou colocar as capas aqui. E... não vou jogar em cima de você não. Pode jogar. Eu faço até assim, ó. Tá certo. O interessante de você ver, mesmo sabendo o que está passando agora na Rede Brasil, de você ver pelo mangá, é porque você vê o anime, ele não tem uma certa continuidade. E existem informações que, enquanto no mangá são muito claras, no anime elas não são. Eu vou citar um exemplo. No anime, nós somos apresentados aos Cavaleiros Negros, que aparentemente são uma gangue de Ikki. Em que você vê o Cavaleiro Negro você vê o Cavaleiro de Pégaso Negro, de Cisne Negro, Dragão Negro, etc. e vários Fênix Negros. Sendo que, enquanto o anime passa a impressão que eles são uma mera gangue, na realidade a história deles tem mais background, tem mais profundidade. Então quando você vê o mangá, você fica ciente dessa profundidade. Então assim, eu estou querendo dizer com isso que o anime é ruim? Não. Mas eu também estou querendo dizer que a sua percepção, aliás, que se o anime vai ser bom ou não, vai depender da sua percepção. Porque uma coisa tem que ficar muito clara quando a gente fala de um anime antigo, como Cavaleiro do Zodíaco, Doraemon, esses outros assim, é que eles passaram numa época em que o nosso, digamos, cardápio de desenhos animados, eles eram permeados por Pica-Pau, Pernalonga, Mickey Mouse, Pateta. Então, ainda falam que os desenhos são violentos. Eram histórias que acabavam num único episódio, raramente tinha um outro episódio, no máximo tinha um filme, e era uma premissa totalmente diferente. Mas violento também, tô brincando. Mas se for o Pica-Pau, Então, quando você pega um desenho como Cavaleiros, em que a história permanece por vários episódios, o anime tem 114 episódios, ainda tem a saga de Hades, que é baseada totalmente no mangá, então você tem, digamos, uma série original, que é por isso que eles chamam de OVA, que é Original Video Animation, acho que é assim. Então, pra gente fazia muita diferença. Então, é cheio de clichês, que para você, digamos, jovem, ou pessoa que não conhecia, que tem a nossa idade também, que esteja vendo hoje, pode vir a gostar, pode vir a não gostar, seja pelo clichê, seja por outras características. E basicamente é isso, eu não vou falar muito mais porque é spoiler, e sim, eu sou daquela política de que não importa se o negócio é velho, tem gente que não assistiu e pode querer assistir, eu não vou ficar spoilando aqui muito mais, só o fato de eu ter falado dos Cavaleiros Negros já foi um blé. Pô, eu não sabia desse detalhe. E é o que eu tô pensando em acompanhar agora a série que vai ser republicada, se não me engano é pela JBC. Vai ser republicada agora, Cavaleiros do Zodíaco, meu irmão do início, em uma edição especial que vai virar uma lombada monstruosa, parece que vai vir um mega box, alguma coisa assim. Que as edições vão ser até carinha, estão dizendo que cada edição vai custar R$ 67,90. Cara, não sei. Só sei que eu vou dar meus pulos, eu vou querer colecionar isso porque vai estar fabuloso e lindo, cara. Então eu não sabia dessa. Nessas horas a gente quer ser rico pra poder comprar essas coisas. Pois é, eu vou ter que vender um órgão, acho que ainda bem que eu não bebo. É verdade. Pouco não. Assim, não bebo. Enfim, foi mal pelo spoiler. Em todo caso, vamos pra frente, que a história é basicamente essa. Além de Cavaleiro do Zodíaco, eu vou dizer os nomes em português para ficar mais fácil, mas enfim,
existem outras sagas de Cavaleiro do Zodíaco em mangá e em anime, algumas apenas em anime, algumas apenas em mangá, que algumas vieram para o Brasil, algumas ainda não, e algumas estão chegando, que eu estava falando para Adriano mais cedo. Entre elas são, eu vou evitar falar o nome Cavaleiro do Zodíaco porque é um nome muito grande, então eu vou falar direto o subtítulo deles, que são Lost Canvas, a saga de Hades, que é um spin-off que se passa 243 anos, se não me engano, no passado, e fala sobre a Última Guerra Santa. No caso, são outros cavaleiros, outros protagonistas. Que é muito bom, né? Eu gostei muito bom. O anime não acabou, apesar de existirem DVDs, Blu-ray e tudo mais sendo vendidos, mas o mangá sim, ele foi lançado aqui no Brasil, assim como o Lost Canvas Gaiden, que é uma história que se passa tempos antes do início do Lost Canvas e é apenas a história dos Cavaleiros de Ouro, dos 12 Cavaleiros de Ouro. Ah, legal. Fora isso, tem também o episódio G, que é uma história focada em Aiolia, que é o Cavaleiro de Ouro de Leão. Se passa anos atrás também. E muito bonito, um trabalho fabuloso. O mangá eu cheguei a ter acesso. Cheguei a ler algumas edições. Pronto, esse foi um que eu não vi ainda. Pronto. Eu tenho uma amiga minha, uma pessoa próxima, que ela tem a coleção completa. Massa. Pronto, aí além disso, tem um outro episódio do episódio G, um outro mangá do episódio G, que eu não sei se foi lançado aqui, eu acho que não, que é o episódio G Assassino, que parece que é focado em Shura, de Capricórnio. Além desses, tem o Ômega, que não tem em mangá, tem apenas em anime, que é um spin-off que se passa tecnicamente 25 anos após o término da saga clássica. Adriano não gosta. Eu não gosto desse rapaz. E tem o Alma de Ouro, que é o Soul of Gold, que tecnicamente, digamos assim, a saga clássica do Cavaleiro do Zodíaco, do Saint Seiya, tem 3 sagas, que é a saga do Santuário, a de Poseidon e a de Hades, que é em OVA. Entre essas, existe um spin-off chamada Saga de Asgard, que é o Anel do Nibelungo, Zilda, aqueles guerreiros lá da mitologia nórdica. Só foram pro anime, né? Foram pro mangá? Foi só pro anime, não tem no mangá. Legal. E, inclusive, o Alma de Ouro, Soul of Gold, é engraçado falar isso, mas não tecnicamente falando, é um spin-off do spin-off. Porque ela se baseia na Saga de Hades, que eu não vou falar aqui o que é, pra não dar spoiler, mas ela se baseia na Saga de Hades e na Saga de Asgard. Não confundir, Hades, Asgard, são coisas diferentes. Mesmo assim é muito bom, é totalmente focado nos Cavaleiros de Ouro, vale a conferida caso você ainda não tenha visto e você tenha visto Hades e Asgard. Além disso, tem o mangá Saint Show, que está sendo lançado agora, não sei se já foi lançado ou se vai começar a ser lançado. Eu vi divulgações aí na internet, mas eu acho que era desse que estavam falando, acho que não saiu ainda não. Pronto, esse é novo, está chegando agora no Brasil, ainda está na primeira edição. É uma perspectiva diferente, onde a protagonista é Show, que é uma Saintia, que é uma nova classe de Amazonas, que é como se fosse assim, as guardiãs pessoais da Atena, e ela se passa antes e durante a saga clássica, durante a saga Santuário. Então, assim, vale uma conferida também. A desenhista é uma mulher. Inclusive, uma coisa que eu não falei é que no decorrer do anime de Cavaleiro do Zodíaco, ele muda de desenhista algumas vezes. Então é por isso que a gente nota uma mudança nos traços. Não apenas na armadura, existe uma mudança na armadura dos personagens, mas é porque o traço muda. Ele fica inclusive mais fino, mais delicado, mais bonito. Tem horas que perde qualidade, tem horas que volta a qualidade, eu tô ligado. Tem isso, né? Na primeira saga das 12 casas, eu vi muito isso também. Tá? Pois é. Aí a Saint Show, como ele já foi escrito mais no presente, é um mangá, assim, digamos, na classificação shoujo, eu acho, que é voltado também para o público feminino. Ele tem um traço mais fino, mais agradável. Vou botar umas imagens aqui na tela para vocês verem que é bem agradável de se ver, bem legal. Eu já dei umas folheadas. A Show é uma gracinha. Fora isso, tem os filmes que foram, assim, eu vou falar aqui, não sei se está exatamente na ordem, mas exceto pelo último, que eu sei que de fato foi o último, foi o reboot. Então, os filmes que foram lançados, eu vou colocar a capa deles aqui, como foram lançados aqui no Brasil. Foram O Santo Guerreiro, A Grande Batalha dos Deuses, A Lenda dos Defensores de Atena, Os Guerreiros do Armagedon,
Que é bem... Isso é massa, cara. Isso aí devia ter uma continuação, cara, porque ficou muito legal, cara. Baseado no apocalipse bíblico, né? Você sai da mitologia grega e cai na mitologia cristã. Eu queria até ver, assim, o Cavaleiro de São Pedro, vou fazer chover em você. Santa Bárbara fazendo cair raio na cabeça dos caras, isso é legal. Seria tenso. Com todo respeito à religião católica, eu sou cristão, né? Batizado católico. É verdade. O Prólogo do Céu, que é interessante falar disso só agora, eu esqueci de falar de um mangá, quando eu estava falando dos mangás, que é o mangá Next Dimension. Por quê? O Prólogo do Céu, para você entender melhor o que acontece no início do Prólogo do Céu, você tem que ter visto a saga de Hades. Eu fui o contrário. Eu assisti primeiro o Prólogo dos Céus e no final, meu irmão, dá uma sensação de... dá uma doideira no cara, o cara fica uma sensação meio estranha, aquela parada de continuação, de reencarnação. Aí eu fiquei, meu irmão, o que é isso, velho? Depois... Mas eu fui entender isso melhor na saga de Hades, entendeu? Eu fiquei assim, aí sim, mas mesmo assim não rolou. Aí depois que a gente assistiu a saga de Hades, que a gente viu o final de Hades, que é o final de tudo mesmo da série da TV, é que dá para você entender melhor o início do Prólogo do Céu. E tem uma característica interessante aí também com o Next Dimension, que até onde eu sei não foi lançado aqui no Brasil, fiz meu dever de casa, mas deve estar incompleto. Eu acredito que não. Que é Saint Seiya Next Dimension, que é assim. O Cavaleiros Lost Canvas, ele se passa 243 anos antes, mas ele é spin-off. Cavaleiros Ômega se passa tecnicamente 25 anos depois, mas também é spin-off. O Next Dimension, ele é o que chamam de canon. Então ele é a continuação, de fato, do Cavaleiro do Zodíaco, do desenho, do anime, sendo que ele tem uma característica interessante. Ele tem uma certa, digamos assim, um paralelo aí com o Prólogo do Céu, porque, via de regra, os filmes são encarados como spin-offs, né? E o Prólogo do Céu, o interessante é que ele divide uma característica interessante com um detalhe que tem lá no início do Next Dimension, que eu não posso falar aqui porque tem diretamente a ver com uma cena que acontece no último episódio da saga de Hades. Então, fica a dica aí pra vocês verem. Joinha. O filme Prólogo do Céu, eu achei no início ele um pouco maçante. No início realmente chega a ser um pouco meio cansativo. E não é nem por causa daquela situação lá que você falou, mas enfim, tem as lutas lá e tudo mais, o traço é muito bonito. Ele lembra, assim, não é um comparativo muito justo, mas tipo, ele lembra um pouco Santia Show, ele é bonito, ele é limpo, ele é leve e tudo mais, porque você vê o início do anime como ele está passando aí na Rede Brasil. É Rede Brasil? É Rede Brasil. Pronto, como ele está passando na Rede Brasil, é um traço grosseiro, não deixa de ser, né? 85 e tudo mais, Maçã Kurumada, ele tem um traço meio assim, pá. E Prólogo do Céu não, ele já tem essa característica mais legalzinha, mais suave, o Center Show também e tal. Além desse filme, tem a Lenda do Santuário, que foi lançado em computação gráfica, totalmente CG, é um reboot da série, ou seja, é uma recontagem da saga clássica desde o início. Massa, cara. De uma forma um pouco diferente. A gente assistiu dublado também. Por quê? A Lenda do Santuário? Na Lenda do Santuário, na verdade, eu assisti... Não, que você tá falando a Lenda dos Santuários... Computação gráfica. Computação gráfica, né? Cara, assim, eu assisti dublado. Mas, assim, o dublado ficou legal. Assim, eu não gostei muito não, cara. Não gostei não. Porque, assim, a história eu achei muito fraquinha. Eu achei meio mequetrefe, sabe? É porque é um reboot. E resume em 1 hora, 2 horas, quase 2 horas um filmezinho, uma saga filha da mãe de fabulosa, entendeu? O que eu não gostei foi isso. Mas assim, a nostalgia de você ver os dubladores originais, sabe? Dublando os personagens, aquela parada de Cosmo, querendo ou não, o ideal nostálgico que eles colocaram na animação fumaça. E quer não, visualmente ficou bonito. Tem umas coisas que é meio estranha, mas visualmente ficou bonito. E se você é uma pessoa que julga o filme todo pela cena de Máscara da Morte, como diz, adaptando um trecho da Bíblia, né? Perdoai, eles não souberam o que fizeram. Pois é, aquilo ali foi mó cagado. Aquilo ali foi difícil de ver e de engolir. Eu assisti no cinema com uns amigos e uns colegas. Também, eu quase tapei o rosto assim pra não ver. Realmente. Porque assim, eu tenho muita vergonha alheia, sabe? E quando eu vejo uma coisa que me faz passar essa vergonha, eu fico triste. Muito triste. Mas enfim, seguindo adiante, uma característica interessante, assim, só para finalizar essa parte de Cavaleiros,
é que as armaduras dos personagens, elas evoluem no anime e no mangá. Isso é dos protagonistas, especificamente. Elas vão mudando, elas vão ficando mais legais e tudo mais. Eu tenho foi pena dos Cavaleiros de Bronze, cara. Já o de unicórnio nunca muda a armadura dele, é aquela coisa feia. Coitado. Pois é, porque ele não é o principal. Inclusive há quem diga que Seiya passa muito por uma coisa que chamam de protagonismo. É por isso que ele vence algumas cenas e tudo mais. Enfim, fica o seu senso crítico aí. A vontade está passando na televisão, você que nunca viu, vai ver. O mangá, Adriano já falou aí, vai ser relançado nesses box massa, mas mesmo assim tem como pegar pelo site da JBC também. Muito bom, cara. Tem as reimpressões, tem as redublagens, as aberturas aqui no Brasil foram cantadas por Ricardo Cruz, Edu Falaschi. Bota o nome aqui. Eu vou botar o nome aqui da cantora e do outro cantor que eu também não estou lembrando agora o nome, mas foram 4. Eu sinceramente prefiro sou um pouco suspeito por falar isso, mas eu prefiro a versão de Edu Falaschi mesmo, porque ela é muito mais heavy metal, e sem falar que ela é mais, digamos, ao meu ver, condizente com a versão original. É meio o cosmo do cara, quando o cara escuta isso, realmente é emocionante até hoje. E é isso aí, galera, eu recomendo muito esse mangá, recomendo muito o anime, principalmente o mangá, obviamente, por motivos, enfim, óbvios, porque o mangá é mais linear e tudo Galera, mais. vocês vão curtir o mangá que tá saindo, o que saiu pela JBC, meu amigo, acompanha. Porque é material de primeira qualidade, a JBC realmente tá fazendo um trabalho fabuloso. Se quiserem até mandar uns brindes aí pra gente, aí tá fazendo bom mexer em vocês. É verdade, JBC. Como os outros dizem, banca nós! Pode crer, a gente é pobre, a gente recebe. Agora, tem alguns mangás, alguns animes do Cavaleiros que você não é obrigado a ver o clássico para você entendê-los. Por exemplo, Lost Canvas, ele tem uma história própria e tudo mais. Mas enfim, são informações que você acha na internet facilmente. Quem é quem e como faz o quê. Já falando de estranhice, vamos falar do Doutor Estranho aí, né? Tá com eu. Tá. Gente, dando continuidade a essa proposta aí, eu vou falar de um HQ que pra mim é um trabalho fabuloso, cara. Eu uso muito essa expressão fabuloso, né? Mas aqui é fabulosamente estranho, extremamente fabuloso, pode dizer, né? Cara, é Doutor Estranho e Doutor Destino, Tormento e Triunfo. Cara, eu tenho essas duas edições. Essa daqui foi a primeira versão publicada aqui no Brasil em 1991 pela série Graphic Marvel, né? Muito bom. E essa aqui foi a reedição republicada pela Panini do Brasil, em capa dura, tal, deu um devido tratamento legal. Apesar da Abril ter uma tradução muito melhor, viu? Panini, vocês estão de parabéns, mas a tradução de vocês deixaram a desejar. Essa daqui ainda tá melhorzinha. Pelo menos eu achei e outras pessoas também acharam. Mas o que acontece? Eu queria falar disso aqui por quê? Porque pegando a vibe do filme do Doutor Estranho que tá rolando aí nos cinemas, né? E também o canal Expoente X vai estar falando também de uma outra HQ que deveria ser republicada, que vai fazer parte do tópico lá dos vídeos chamado República aí. E essa daqui tem uma importância muito grande junto com essa outra que eu falei, que eu vou falar no Expoente X. Por quê? Porque essa daqui é a HQ em que retrata o momento em que o Doutor Estranho recebe o título de Mago Supremo. Antes de falar dela, vamos rapidamente falar dos seus criadores. O Roger Stern, que é o autor da obra, é um cara que já tem um trabalho fabuloso conhecido com a DC e com a Marvel. Tá? Eu não quero me estender muito sobre os trabalhos dele, mas ele já trabalhou com Homem-Aranha, com X-Men, com Justiceiro, Capitão América também. Tá? E a arte final é do Mark Badger, que é o colorista que já trabalhou em parceria também com o próprio Mignola, que é o pintor, também o desenhista dessa obra aqui. Essa obra ela também foi desenhada e co-escrita também pelo Mike Mignola. Quem é o Mignola? O Mignola tem que falar porque é um dos caras que eu mais admiro na área dos quadrinhos, né? O Mignola, alguns críticos falam que o Mignola, o estilo dele lembra, um tipo, não lembra, eles disseram que o estilo do Mignola seria algo como um impressionismo alemão misturado com Jack Kirby. Alguns caras falam, cara, porque é um traço meio quadradão ao mesmo tempo e clássico, sei lá, alguma coisa assim, que ele usa umas paradas de arte meio quadrada e ao mesmo tempo com um expressionismo diferenciado, cara, e eu acho isso lindo. O Mignola, ele nasceu na década de 60, né, eu acho que nasceu em 63 por aí, não, 1960, desculpa, ele tem 56 anos. E quem não conhece mais o Mignola, ele começou seus trabalhos
Ele começou sua vida artística como desenhista e autor também de quadrinhos na DC e na Marvel convencionalmente. Fez muitos trabalhos legais para DC e para Marvel, tanto em Homem-Aranha, em Justiceiro, em X-Men, Tropa Alpha, que foi seu primeiro trabalho em 1989, vale ressaltar isso. E o cara é uma das grandes revelações dos quadrinhos contemporâneos por um ponto. Ele foi o pai, ou melhor, o criador de um dos heróis mais undergrounds da década de 90 que se popularizou e ganhou até 2 adaptações cinematográficas, que é ninguém mais ninguém menos que Hellboy, né? O Garoto do Inferno, o Vermelho, né? Como alguns fãs dizem. E Mignola estourou com isso aí. E Hellboy é uma das coisas mais legais que surgiram na década de 90 e que já ganhou 2 adaptações, né? E continua sendo escrito pelo Mignola. O Mignola está finalizando a série do Hellboy finalmente lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil quem publica as edições é a Mitos Editora e é um trabalho fabuloso, eu recomendo para vocês. Futuramente eu vou estar falando sobre as publicações de Hellboy, as histórias, uma linha de leitura de Hellboy que é muito legal, e o comparativo também com mitologia e outras paradas, tá? Mas isso aqui do que se trata? Doutor Estranho e Doutor Destino, Triunfo e Tormento, se trata do seguinte: o Doutor Estranho, juntamente com outros feiticeiros e magos, são chamados por um velho ancião, não é o ancião velho do Doutor Estranho, mas um outro chamado Shenshin, ou Kenshin, alguma coisa assim, para um torneio de feitiçaria e de magia, que ocorre supostamente de 100 anos, parece. E nesse torneio, o vencedor se tornaria o Mago Supremo da Terra. É aqui em que o Doutor Estranho ele ganha o título de Mago Supremo. Não é como o filme retratou, apesar do filme ter retratado isso de uma forma bem legal, bem próximo aos quadrinhos, mas é aqui que ele ganha o título de Mago Supremo. Só que aí no meio desse torneio, várias figuras, vários magos aparecem nesse torneio. Só que o que ninguém esperava é que o seguinte: Dr. Victor Von Doom, conhecido nos quadrinhos convencionais como Dr. Destino, tá? Ele também era um feiticeiro. Além de dominar a tecnologia e ser um grande cientista, Victor Von Doom também foi iniciado nas artes mágicas. E ele também entra na jogada desse torneio. E aí nesse torneio, os 2 últimos finalistas o Dr. Stephen Strange, o Doutor Estranho, e o Victor Von Doom. Então quer dizer que aquela representação de Doutor Destino no primeiro Quarteto Fantástico é totalmente... Eles só mostraram o lado científico do Doutor Destino, né? Na verdade, assim, a própria Marvel também, na origem do personagem, ela não deixou muito clara as condições mágicas dele também, mas isso tem a ver diretamente com a família dele também. Essa história também passa isso, essa história também fala um pouco da origem do Doutor Destino, um pouco do passado dele. Essa história eu acho fabulosa. Acho que pra você entender, quem quer entender um pouco melhor o Doutor Destino e também o próprio Doutor Estranho, a história do personagem, são 2 HQs que são fundamentais para você entender a história do personagem. 2 não, 3 que eu recomendo. Uma delas é a origem do Doutor Estranho, tá? Que eu acho que foi publicado na coleção Vermelha da Salvar. E outro para entender como ele ganhou o título de Mago Supremo é essa daqui, Triunfo e Tormento. E Shambhala, para você entender a transcendência desse título de Mago Supremo e para mostrar que às vezes um título ele é só um título e para você alcançar a essência disso aí você tem que deixar o título de lado. É bem. Inclusive, vocês quiserem saber mais sobre essa edição Shambhala, ela vai estar no Spoiler X, né? Vai ser o próximo vídeo do Spoiler X, vocês fiquem ligados aí, vamos ver como é que vai ser isso aí, né? E assim, cara, e aí eles são chamados para um torneio, né, mágico, em que eles vão concorrer entre si para ver quem é que se torna o Mago Supremo da Terra. E o legal, cara, é que nessas primeiras sacadas a gente tem um vislumbre das 3 grandes entidades que concedem poderes para os magos ou personagens relacionados ao misticismo da Marvel. E, meu irmão, é muito massa isso. E eu não esperava, na verdade, na época que eu conheci o Doutor Estranho, eu nunca tinha visto essas entidades, que são essas coisinhas lindinhas aqui, ó. Cara, isso é fabuloso. Né, que é esse careca, uma mulher e um tigre, que são Ostur, Rogoth e Agamotto, que se encontram dentro do Vishante, que é o milenar cristal lá. Só não tá aqui Sitorak, que seria o que concede os poderes a Caimar, o fanático, que também é uma entidade mágica da Marvel. Então assim, nessa edição o Doutor Estranho consegue ganhar de todo mundo, de todos os concorrentes, e se torna o Mago Supremo da Terra. Aí o ancião no final, ao dar o título pro Doutor Estranho de Mago Supremo, diz assim: pronto, eis agora uma dádiva. Aí o Doutor Estranho diz assim: não quero mais nenhuma dádiva. Aí ele disse: não, peraí, você não entendeu.
A dádiva é dada ao segundo lugar e é concedida pelo Mago Supremo. O Mago Supremo que ganhou o título de Mago Supremo deve dar uma bênção, uma dádiva ou alguma coisa ao concorrente que tirou o segundo lugar. E o concorrente era o Doutor Destino. E aí o Doutor Destino pede simplesmente algo bem comum. Ele pede para o Doutor Estranho, junto com ele, irem ao inferno. Isso mesmo. Irem ao inferno, resgatar a alma de Cynthia Von Doom. E o mais legal disso tudo é que a coisa lembra muito o mito de Orfeu e Eurídice. Então, bem, disso aí eu não vou continuar mais e falar mais nada, porque aí vocês vão, senão vai ser um grande spoiler. Então eu recomendo que vocês comprem a obra, leem. Se vocês puderem encontrar em círculos essa edição aqui, técnica, fabulosa, a produção é muito melhor do que essa. Ou se não, vocês podem encontrar em bookstores, em algumas lojas virtuais, essas edições aqui. Essa edição aqui, que é uma edição bem legal, capa dura, material de primeira qualidade, tá? Eu recomendo, muito lindo. A tradução é boa, não é lá essas coisas fantásticas, essa tradução é muito melhor, eu acho. Mas é uma HQ fabulosa, cara, que também acho de grande importância para você entender a origem dos dois personagens também. Tá? Tanto do Doutor Destino como do Doutor Estranho. Agora isso aqui é um pouquinho caro, você não acha não? 300 cruzeiros? Cruzeiros, essa aí é doideira. Essa daqui você encontra por uns R$23, R$23,90, R$25 por aí, em lojas especializadas, né? Então, é isso aí, galera. Doutor Estranho, Doutor Destino, Triunfo Tormento, comento pra vocês. Leiam Cavaleiros do Zodíaco também, que é muito massa, cara, muito fabuloso. Sou um partidário dos Cavaleiros de Atena. Salve, ceia. Nós dois sentimos o cosmo queimar nos nossos corações. E é isso aí, pessoal, espero que tenham gostado. Deem like aí se curtiram, comentem e tudo mais. Compartilhem com a galera para espalhar a palavra do Cosmo. Isso mesmo. E a do Mago Supremo também. E se você for novo no canal, se inscreva aí também para ficar por dentro do que vem aparecendo de novo por aí. E também nos vídeos antigos, que digamos assim, são meio que atemporais. E se inscreva também no canal Expoente X, que é o canal de Adriano aí, onde ele fala de umas coisas meio caóticas e cultural ao mesmo tempo. Pois é, galera. E é isso aí, pessoal. Boas leituras e até os próximos vídeos. Salve, salve.